boa noite. André Luiz aqui presente, com muito amor e muita gratidão pela presença de vocês, por estarem aqui compartilhando e me dando a oportunidade de levar até vocês a explicação do meu livro, junto com Francisco Cândido Xavier, grande amigo de caminhada. Hoje estaremos explicando o capítulo 5, que dei o título de Recebendo a Assistência. Neste capítulo, eu trouxe muitos conceitos, mas especifiquei exatamente os problemas que levei para o plano espiritual, no meu perispírito, no meu corpo sutil. O objetivo desse capítulo foi mostrar para todos que tudo o que fazemos na fisicalidade com o nosso corpo fica registrado no nosso corpo sutil. Todas as vezes que você agride o seu corpo, não o tratando como deveria. Quando você deixa de beber um copo d'água, quando você faz uso de bebida alcoólica, de drogas, de uma má alimentação, interfere na saúde do seu corpo e o obriga a se manifestar pedindo socorro. A doença não é nada mais, nada menos do que uma manifestação do corpo pedindo socorro às atrocidades que fazemos contra ele. Mas, ao mesmo tempo, com a sabedoria do Divino Pai, nós também somos levados ao aprendizado pela dor. Como vocês sabem, hoje, uma das doenças que mais tem levado as almas de volta para o céu é o câncer. E o câncer está sendo disseminado, na verdade, como uma grande pandemia. Porém, o câncer hoje tem sido também uma das formas mais poderosas de libertação kármica. Porque é uma das doenças mais dolorosas e que consome o corpo físico e o corpo sutil. O câncer no corpo físico que me pertencia se manifestou nos intestinos, devido exatamente à péssima alimentação, a não ter horários para se alimentar, a falta de disciplina. Muitas vezes, pulamos refeições, comemos besteira no lugar da refeição principal, sem noção do preço que aquilo tem para os nossos órgãos. Então, quando eu passei para o lado de cá do véu, eu pensava, em primeiro lugar, que nem existiria o lado de cá.
Eu tinha soberba de achar que tudo se acabaria, que eu precisava aproveitar cada momento da minha vida como se fosse o último dia, no prazer, nas leviandades, nos prazeres que o mundo oferece, mas que não nos fala das suas consequências. As dilacerações no meu fígado eram devido às bebidas. Quantas e quantas vezes voltei ao meu lar, bêbado, caindo, como se aquilo fosse algo normal. Sair para as leviandades e voltar para casa, cheio de espíritos obsessores, levando para dentro da minha casa, do meu sagrado lar, doenças, discórdias e tudo mais que destrói qualquer lar. Eu tinha uma esposa dedicada, esforçada, que muito sofreu ao meu lado por causa desses hábitos que eram e são até hoje tão difundidos na sociedade como normais, como necessários para a felicidade. Que felicidade é essa que é ensinada nas séries, nas novelas, na fala dos artistas, dos cantores, das propagandas? É a felicidade de quem está aqui na Terra e que pensa que tudo se resume a essa vida medíocre que se leva. Um copo d'água que eu deixei de tomar e no lugar garrafas de cerveja, garrafas de pinga, de uísque. Me custou muito caro do lado de cá. Mas acontece algo nesse momento que eu cito nesse capítulo, que quando o assistente me fala, existem casos piores do que o seu. Eu me atentei para algo, pois eu estava me sentindo o pior dos piores. Mas quando olhamos para o lado, sempre há pessoas, seres, em condições mais deploráveis do que nós. Eu já estava pensando que estava no paraíso, por ter saído do umbral e ido para o nosso lar. Mas ele me trouxe a realidade de que ali, na verdade, realmente era um hospital. E trouxe o ensinamento de que na turma que ele cuidava, do qual eu fazia parte, tinham 80 pessoas enfermas, 80 almas também recém-desencarnadas, e que destas, 57 tinham as mesmas características minhas.
também tinham sido algozes de si mesmos. E então, quando ele explica para mim que aqueles que não usam os olhos para o amor podem passar para o lado de lá sem os olhos. Que aqueles que usam suas pernas para fazer o mal, para alcançar e destruir vidas, podem passar para o lado de lá sem pernas, porque as mutilou. E então eu compreendo algo que jamais eu imaginava. Que quando não usamos o nosso corpo físico com amor, com respeito, com dedicação, nós possibilitamos a perda das partes do nosso corpo que nós não soubemos usar. Vejam, essa informação é uma informação muito preciosa para você que está me assistindo. É como aquela frase que diz: se você não for grato no outro dia, pode não ter aquilo que você agradeceu, deixou de agradecer. A mesma coisa se faz com o seu corpo. As partes do seu corpo precisam ser cuidadas, amadas, respeitadas. Você precisa se amar, porque através do seu corpo físico é que acontece a possibilidade de evolução. Cada célula do seu corpo é uma vida e que faz parte de você. E essa vida se projeta no seu perispírito, no seu corpo sutil. Por quê? Porque o corpo sutil é a nossa ligação do físico com o espírito. É com o corpo sutil que nós nos movimentamos e caminhamos aqui no plano espiritual. É com o corpo sutil que nós continuamos a nossa jornada. Compreendam a consequência de você não cuidar do seu corpo físico. Todos os males do seu corpo físico são projetados no corpo sutil. Então você passa para o lado de cá, desprovido de tudo aquilo que você se negou a cuidar. E é muito importante que você tenha consciência disso, para que você compreenda a consequência de você não cuidar de você mesmo. Nós não estamos aqui para convencê-los de que precisam cuidar de vocês mesmos. Nós estamos aqui para mostrar para vocês o porquê que vocês precisam cuidar de si mesmos. O porquê que você precisa se amar. O porquê que você precisa se respeitar. O porquê que você precisa respeitar a vida, em primeiro lugar, em você mesma, para depois respeitar a vida dos outros. Nós estamos aqui no planeta para aprendermos a principal lição do nosso Pai Maior.
que é o amor. E esse amor precisa ser exercitado com você mesmo, para que você possa amar a sua vida, amar aqueles que estão ao seu redor, amar o seu aprendizado. Tomam essa água da vida com muito amor. Pois essa água que está sendo derramada na vida de vocês é exatamente para que vocês possam aprender a ser felizes. E possam fazer, quando chegar o dia de vocês, a sua passagem de volta para casa, da forma mais leve e suave possível. Quando forem atentar contra as próprias vidas, compreendam que o único responsável pelos seus problemas de saúde é você. É lógico que existem as exceções, porque não podemos também generalizar todos os conceitos de uma única forma. Existem também aquelas doenças que são doenças kármicas. Não deixa de ser sua responsabilidade, mas pode não ser de algo que você tenha feito nesta vida. Existem as peculiaridades daquelas almas que escolhem aquela doença para resgate já desde o nascimento. A maioria das doenças congênitas tem esse objetivo. Mas o que eu vim hoje explicar para vocês é que também a maioria dos males que você adquire é devido aos seus maus hábitos. Então, aqueles problemas de saúde que for devido aos maus hábitos devem ser corrigidos. E quanto aos problemas kármicos congênitos, você atingirá o objetivo ao final da sua vida. Sempre existem as peculiaridades, por isso não podemos julgar nada do que acontece no outro. O que podemos fazer é apenas corrigir a nossa rota, para que tenhamos a vida o mais leve possível, para que aprendamos a nos amar, a cumprir com o nosso propósito e a nossa missão de amor. Essa é a missão primogênita de todos vindos do Pai. Aprender a amar. O ódio e os maus sentimentos geram a doença, geram o sofrimento. Então, o mais lógico é fugir desses sentimentos e buscar o que é bom, o que é belo, o que é saudável. Temos que saber a hora de nos arrepender, mas também temos que saber a hora de agir. Não adianta permanecer no arrependimento
e não fazer o que tem que ser feito. A ação gera uma reação. Princípio divino de Hermes Trismegistus. Então haja. Se arrependa, mas se conserte. Aproveite cada minuto da sua vida para estar crescendo e aprendendo a se amar. Também cito algo muito importante que também é citado no Livro dos Espíritos. Eu falo dos germes da perversão. Mas eles atualmente são conhecidos como larvas astrais. E as larvas astrais, o que são? As larvas astrais são vermes que são criados no corpo sutil pelos descuidos morais. E esses vermes se alimentam da energia do perispírito, consomem a energia da sua aura e dos seus outros corpos. Ele começa atacando o corpo sutil, a aura, e então parte para os outros corpos, se você não cuidar de limpá-los. Errar, como todos falam, é humano. Permanecer no erro é que te leva à perdição. Como eu falei do arrependimento, eu também tenho que vos explicar sobre as larvas. Hoje, essas larvas têm consumido muitas pessoas. Quando você sai à rua, por exemplo, e tem o contato com pessoas carregadas dessas larvas, essas larvas contaminam a você também. Essas larvas se alimentam da energia. É por isso que vocês chegam em casa cansadas, esgotadas, quando convivem também com pessoas levianas, com pessoas que possuem muitas larvas astrais. Como se livrar dessas larvas? Você precisa tomar banhos de limpeza, você precisa de um reiki, você precisa de uma metodologia para a limpeza da sua energia. Há pessoas que possuem tantas larvas que não conseguem descansar. Um dos motivos de se dormir e se acordar cansado igual é porque durante a noite as larvas continuam se alimentando. A energia é sua. Você precisa cuidar da sua energia. Você precisa perceber quando você está sendo atacado. E há os sinais para isso. O cansaço extremo, falta de apetite, ou come e continua sentindo fome, tristeza sem explicação, sensação de vazio, ansiedade e por aí vai. Observe a sua energia. Se você se sente assim, busque ajuda enquanto há tempo. Pois essas larvas se multiplicam
É como se você estivesse, vou usar um exemplo, cheio de borós. Aqueles borós de moscas, o que eles fazem? Eles consomem, onde eles estiverem, eles consomem aquele alimento, não é? Apodrece a carne, não apodrece? A mesma coisa acontece com a sua aura, com o seu corpo sutil. E aí, quando não há o tratamento necessário, passa para o corpo físico. Como essas larvas se manifestam no corpo físico? Se manifestam através do câncer. O câncer é a ação das larvas astrais já no corpo. Se alimentam daquele órgão, apodrecendo o órgão, assim como faz os borós em qualquer alimento. Compreenderam? Percebem as consequências? Esse é o principal objetivo da nossa presença aqui, neste momento. É trazer-vos para a realidade dos vossos atos. Para que, no seu desencarne, você passe para cá do véu de forma mais tranquila, possa ser socorrido, possa ser imediatamente protegido. Mas tudo depende da sua ação em vida física. Tudo depende de como você cuidou dos seus corpos. Tudo depende de você. Abençoe o seu corpo. Aprenda a ser grato a ele. Pare de se olhar diante do espelho apenas para ver seus defeitos. Veja as suas qualidades. Cuide dos seus defeitos e corrija-os. Mas compreenda que na parte física, muitas vezes, aquele defeito que se apresenta é um corretivo. Por isso, se ame, independente de como você for. Se ame, independente das suas aparências. Se ame, independente. Porque o que importa é o seu corpo estar funcionando, estar saudável, estar cumprindo o seu papel, o papel que lhe cabe nesta vida. Olhe para o lado, para que você possa ver que sempre há outros em condições muito piores do que a sua. E isso acontece também no plano espiritual. Eu aprendi a minha lição, mas como estamos no processo, vocês vão ver que a duras penas eu aprendi a minha lição. E eu estou aqui para possibilitar que vocês não precisem passar pelo que eu passei para aprender as vossas lições. Aproveitem essa oportunidade. Vamos nos amar? Vamos amar a nossa vida? Vamos amar a vida que há em nós? Vamos respeitar o nosso corpo?
Vamos respeitar o divino que há em nós? Lembre-se sempre, vós sois chamas sagradas. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a manifestação do divino na Terra. Vós sois um com todos nós. E todos nós somos um com o nosso Pai eterno. Que a paz abençoe os lares e as vidas de vocês. Que suas consciências consigam compreender minhas palavras e a minha energia. Que assim seja. Gratidão.